A graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Verdade da Fé e eu sou o irmão Ederson. E hoje vamos falar sobre a sabedoria de Deus em Provérbios 8, 22 a 24 em diante, onde os trinitários dizem, assim como Tertuliano também na sua obra Diversos Praxeas, que a sabedoria ali se trata de Cristo. Vamos desvendar esse mistério e saber se realmente a sabedoria de Deus ali é Cristo. Amém? Então peço que você deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar no nosso desenvolvimento do nosso canal aqui, para sempre termos também notificações de conteúdos novos que saírem aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Provérbios 8, 24 diz assim: Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Quer dizer, a sabedoria aqui, ela dá a impressão realmente de que é uma pessoa que estava com Deus lá no princípio. E isso é muito interessante, justamente porque Tertuliano, o pai da teologia latina, que eu admito que é uma pessoa muito inteligente nessa parte das escrituras, conhece muito dos textos bíblicos, embora eu não concorde com as formas interpretativas dele, porque eu acho muito falha nesse ponto, que falta um bocado de interpretação em relação a isso, que o torna contraditório em muitos pontos. Eu falo isso porque eu li diversos praxeas, eu tenho ele aqui comigo também. Se você quiser adquirir, é só clicar lá no site Lírio Católico a diversos praxeas, que vai estar disponível para a literatura ali. Você vai observar que aqui diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. Aí os trinitários usam, assim como Tertuliano, embora não sejam todos os trinitários, mas uma boa parte deles entende que a sabedoria aqui é Cristo, porque diz aqui que ele nasceu antes, no princípio. Aí eles vão dizer assim: tá aqui a sabedoria é Cristo e tudo mais, blá blá blá. Ele é aqui porque ele é eternamente gerado. Eles ligam essa ideia, né? E Tertuliano não foi diferente, só que Tertuliano fez uma aplicação bem distinta da dos trinitários hoje. Trinitários usam isso para dizer que ele é um filho eternamente gerado. Tertuliano utilizou isso daqui para dizer que Jesus é a razão na mente de Deus. Ele não fez uma aplicação de um filho eternamente gerado. Na verdade, se você ler a obra Diversos Praxeas, você vai observar que ele entende que Jesus Cristo era a razão que estava na mente de Deus. Quando falada, essa foi a expressão e a sabedoria expressa, mas só quando pronunciada, quando a primeira palavra de Deus foi haja luz. Aí ele diz que ali a razão que estava na mente passa a ser a palavra. É como se Jesus mudasse de forma para Tertuliano. Você vai ver que ele é a razão, está na mente ainda de Deus, ele não está separado, segundo Tertuliano. Aí quando é expresso haja luz, ele é a palavra, o verbo que se expressa como uma sabedoria divina lá no princípio. Só que o problema, o que é contraditório, é que Tertuliano também usava a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e lá é utilizada do seguinte modo: te aconselho muito a comprar uma Septuaginta, porque você vai te ajudar muito nessa questão de texto bíblico, que a igreja primitiva utilizava só a Septuaginta como referência do Antigo Testamento. Diz assim: o Senhor me criou como princípio dos seus caminhos. Provérbios 8, 22. Aqui, ele não foi estabelecido, ele não foi possuído no início da sua obra, como diz no Massorético, na nossa tradução da Bíblia. Na Septuaginta, ele diz: o Senhor me criou. E esse texto é utilizado por Tertuliano para ratificar essa ideia. O problema de crer que isso daqui é Cristo é que vamos ter que dizer que Cristo foi criado e não gerado, não nascido. Embora, se a gente for procurar na etimologia das palavras, gerado, nascido, estabelecido, elas significam a mesma coisa. Se você der um Google agora, você vai ver que ela significa dar origem a algo que não existe. Então, se eu disser Cristo é gerado, eu estou dizendo que foi dada a existência a algo que não existia, entendeu? Então, tudo deve ser buscado na etimologia correta das palavras para saber se aqui vai ser Cristo ou não vai. Porque se eu disser que aqui a sabedoria é criada, gerada, nascida, estabelecida, eu estou dizendo a mesma coisa, que ela foi dada a existência quando não existia.
Embora tenha algumas discussões em relação a ser um texto antropomórfico, também vou concordar com essa literatura, mas deixando um pouco isso de lado, nós vamos observar aqui que não pode ser Cristo, porque aqui a sabedoria criada é uma personificação utilizada e combina muito com o livro de Provérbios, que é de Salomão, que é o homem que recebeu a sabedoria de Deus. Então ele está personificando essa ideia. Irmão, mas existe essa ideia nas escrituras de personificação de atributos? Claro que existe. Se você procurar o Salmos 85:10, diz do seguinte modo: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. O que quer dizer isso? Essa ideia é uma figura de linguagem para criar um relacionamento entre a justiça e a paz. Aonde a justiça, a paz, onde a paz, a justiça, entendeu? Então, o beijar é criar um vínculo de relacionamento. Não é essa ideia maldosa que as pessoas vão ter hoje de beijar na boca. É como aquela ideia de que era antigamente, ósculo santo, como quando Judas beija Jesus no rosto. É um gesto de intimidade aquele específico. Então, essa ideia de justiça e paz se beijam é uma demonstração da sua afinidade por uma linguagem figurada. Ele está personificando um relacionamento entre a justiça e a paz. Mas isso significa que seja uma pessoa? Não. Assim como a sabedoria, ela não é uma personificação. Então, atribuir ao texto o que o texto não diz, só para ratificar uma ideia, estabelecer uma doutrina de forma tendenciosa, sem considerar os pontos alternativos dela, considerando o fato de que nenhum autor do Novo Testamento utiliza esse método de linguagem para dizer que a sabedoria era Cristo. E a Septuaginta era sua referência primordial, e utilizando ela, eles estariam dizendo que Cristo foi criado, embora como homem isso não tenha nenhuma afetividade que vá prejudicar a cristologia, mas como Deus teria, porque estamos falando do princípio. Então, fazer isso é desvantagem para os trinitários, entende? Ou para qualquer outra pessoa que vai utilizar o mesmo método. Então, aqui a sabedoria não é definitivamente Cristo. Então, vou ficando por aqui. Espero muito ter te ajudado. Espero muito que você também goste do nosso conteúdo. Vamos estar sempre postando conteúdo novo aqui frequentemente. E espero ter realmente te ajudado a compreender um pouco mais sobre essa questão teológica. Amém? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.